Olá, bem-vindo ao Estação IFB. Esse podcast é de cultura, educação, diversidade, sobre atualidades. E hoje o tema é inteligência artificial. Nós estamos aqui com o professor Marcos Ramon, que vai falar um pouquinho daqui a pouco a respeito de tudo que ele é, né? Professor do campus Brasília, já adiantando. Mas antes eu faço minha audiodescrição. Meu nome é Ana Cristina, sou jornalista do IFB, sou uma mulher parda, de cabelos curtos, grisalhos, cacheados, estou usando óculos redondo, tenho uma camiseta do IFB azul marinho com símbolo no peito. Bom, professor Marcos Ramon, o senhor é doutor em comunicação pela UNB, o senhor também trabalha com um grupo de pesquisa, né? Coordena o grupo de pesquisa Interface, que é de ensino, cibercultura, filosofia e arte, tudo isso. Uhum. E tudo isso junto também tem tudo a ver com a inteligência artificial, né? Então, eu gostaria que o senhor se apresentasse um pouco mais e já começasse a falar um pouquinho sobre essa interface, né, do que é a inteligência artificial. Também obrigado pelo convite. Primeiro, vou fazer minha audiodescrição. Bem, meu nome é Marcos Ramon, sou professor de filosofia no Instituto Federal de Brasília, sou um homem branco, tenho cabelo curto, escuro, estou vestindo uma camisa verde nesse momento, uso óculos. Bem, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de uma coisa que talvez o nome ele cause uma certa sensação estranha, assim, né? Muito de filme, de ficção científica. A gente assistiu muitos filmes, leu muitos livros que falam sobre isso, e a gente pensa em algo muito distante assim da realidade. Mas a inteligência artificial é todo tipo de processo que tenta trazer algo que simula ou emula uma capacidade humana. Então, por exemplo, um sistema de reconhecimento facial, ele usa inteligência artificial. Quando a gente usa o celular, a gente usa o polegar ali para poder destravar a tela do celular, a gente está usando inteligência artificial. Quando você usa o dedo deslizando na tela do celular para poder identificar a próxima palavra, você está usando também coisas que são inteligência artificial. Só que, muitas vezes, esse nome não aparecia quando a gente usava ferramentas ou quando as empresas utilizavam inteligência artificial para fazer alguma coisa. Quando a gente usa, por exemplo, o mapa no carro, né, para poder saber onde a gente vai, as empresas não utilizavam esse nome inteligência artificial, porque confundia, gerava uma sensação estranha nas pessoas. Mas, desde o surgimento de uma ferramenta específica, que é o ChatGPT, que essa palavra, esse termo, né, inteligência artificial, ganhou um impacto diferente. Tem diferença entre automação, que também são processos de automação, né? Sim, Essa sim. busca do ser humano de facilitar de toda forma o viver, né? Sim, tem diferença porque talvez a principal questão para a gente é que essa inteligência artificial que ficou famosa, que a gente fala agora o tempo todo, a gente chama de inteligência artificial generativa. É um tipo de inteligência artificial que pode criar um conteúdo novo, gerar um conteúdo novo. Então, muitas ferramentas de automação existem já, né, elas já estão presentes, elas servem para isso, né, para facilitar a nossa vida, mas essa inteligência artificial generativa ela consegue criar uma coisa, e aí vamos botar muitas aspas aí, Sim. de um jeito similar ao que uma pessoa poderia criar. Aí estaria talvez a principal diferença. Mas eu já fico pensando conversando com o professor filósofo, que nada se cria, tudo se transforma, é por aí? Tem um pouco desse lado, né? Talvez a principal crítica que as pessoas façam a esse uso da inteligência artificial é que a gente está usando ela para substituir a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade de poder desenvolver uma habilidade, uma competência. Mas, do outro lado, muita gente vai trazer essa perspectiva de que, quando a gente cria também, a gente está usando uma referência, a gente está imitando um jeito de alguém escrever, a gente aprende muito por imitação, e essas ferramentas elas fazem isso também. Então, a princípio, não seria algo realmente tão diferente do que a gente já faz. E aí tem todas as questões, né, também sobre plágio, o uso de... O que é plágio, né?
o uso de conteúdo criado por outras pessoas para treinar essas ferramentas. Então, tem uma série de questões aí éticas, né, de comprometimento do uso de dados, né, que são outras questões relacionadas. Recentemente nós fizemos um podcast com a secretária de Acesso à Informação da CGU, que exatamente falava que nesse momento não está muito claro, inclusive na parte da legislação, com relação a esse tema, né? Uhum. Todo mundo, sem dúvida, que facilita muito, né? Porque parece que nós estamos o tempo todo buscando mais agilidade, buscando aproveitar melhor o tempo, fazer mais coisas em menos tempo, né? Uhum. Tem uma questão filosófica aí também por trás. Agora, por outro lado, a gente já não tem mais, parece que, algo que seja genuíno. Tem essa crise? Existe? Quando a gente toca nesse tema, inteligência artificial? Eu acho que tem, porque assim, vamos pensar que uma pessoa vai fazer uma pintura, uma foto, alguma coisa, e ela vai utilizar um estilo de algum artista famoso. Ela aprende a fazer uma coisa no estilo do Van Gogh, no estilo, né, de algum artista, né, o Michelangelo, né, Dalí, né, e ela aprende aquela técnica, aprende a fazer uma pintura no estilo daquela pessoa. E ela começa a criar novas pinturas naquele estilo. Isso não é proibido, não vai ser considerado um plágio, porque ela não está, né, pegando uma pintura que existe e fazendo uma cópia idêntica, mas não vai ser uma coisa que talvez alguém diga assim, isso não é nada legal, né? Você não é original, você não está contribuindo para uma mudança, uma transformação e tudo. O que a inteligência artificial faz é isso. Ela pega um conjunto de dados que existem, ela aprende com aqueles dados e ela é capaz de reproduzir criando uma coisa nova. Ela trabalha com essa dinâmica. Então, talvez o que mais impressiona as pessoas quando elas testam, né, e eu não sei se você que está ouvindo a gente, está assistindo a gente, já teve essa impressão, é que é muito rápido. Eu acho que isso é o que mais impressiona. Você pede alguma coisa e ela faz uma imagem ou ela produz um texto muito rápido. E essa rapidez é que causa nas pessoas, talvez, essa sensação de que a gente está diante de uma coisa muito nova, muito diferente. Porque essa rapidez, ela gera essa sensação, como você falou, de que, bem, agora eu posso ganhar tempo. O tempo que eu escreveria um e-mail, eu peço para a ferramenta escrever para mim. Se é bom ou ruim, aí, né, uma outra questão. Interessante. Agora, a gente tem visto muito na questão de produção de texto, de imagens, né? Mas isso está em toda parte hoje em dia. Sim. E parece que muito rápido também está chegando em todo lugar. O senhor acredita que isso possa ameaçar o desenvolvimento humano? Eu não sei se ameaçar o desenvolvimento humano assim de maneira geral. Tem uma discussão sobre a questão dos empregos, né, da posição do profissional. Então, você imaginar que é possível criar um logo, criar uma peça publicitária, criar um áudio, criar uma música, sem precisar desses profissionais criativos, é um pouco assustador, de fato, né, imaginar isso. Mas, por outro lado, o que a gente tem visto até hoje, pelo menos, é que essas produções elas são um tanto genéricas. Elas ficam as coisas muito parecidas. Então, assim, isso é muito ruim, porque a gente, utilizando a internet, utilizando redes sociais, a gente começa a perceber que tudo fica com uma cara meio parecida. Né? Então, assim, as produções elas são muito iguais, as imagens passam a ser iguais, os textos, as legendas são iguais. Algumas palavras-chave começam a aparecer muito. Então, eu acho que, de um lado, gera um problema real, porque essas ferramentas elas são treinadas com um conjunto de dados. Que dados são esses? Os livros, artigos de internet, materiais de jornais, né, de revistas. Então, esse material todo foi utilizado para treinar a ferramenta, para ela gerar esse conteúdo que ela está criando agora. Se as pessoas param de produzir novo conteúdo, o que vai acontecer é o que eles chamam de dados sintéticos. O que é um dado sintético? É a ferramenta de inteligência artificial começar a ser treinada com o conteúdo que ela mesma gerou. Então, ela vai ficar num loop. Ela vai criar o conteúdo, esse conteúdo vai servir para treinar ela mesma, e ela vai ficar para sempre criando a mesma coisa. Então, aí ameaça talvez a diversidade da produção que a gente tem. Porque a gente deixa de ter coisas novas, já que todo mundo é um exagero, né? Já que muita gente vai começar a usar essas ferramentas para criar coisas novas, de fato são novas, mas elas não
a gente vai perder esse elemento da diversidade da criação humana que sempre existiu. Então, aí eu acho que tem um perigo. Mas, assim, ameaçar de fato os trabalhos, ameaçar talvez a segurança humana, eu acho que talvez não, assim, né? Como eu falei, tem essa impressão muito da ficção científica, né? Que a máquina vai tomar consciência, que ela vai, né, atacar o ser humano. Eu acho que para isso é uma coisa muito longe. Mas o aspecto mais específico, né, da gente parar de criar, da gente parar de produzir e a gente ter uma produção muito plana, tudo muito igual, isso é muito possível e com certeza seria muito ruim. É interessante que, se por um lado nós estamos nessa direção, por outro, parece que os jovens de hoje em dia estão retomando um trabalho que era comum, às vezes, na minha época, por exemplo, né, de fazer colagens, de escrever diários, de produzir poesias. Há também uma chamada para o que estão falando hoje de criativos, né? Uhum. Existe hoje que a profissão atual é assim, que você pode criar, ser criativo, usar a sua criatividade. Então é um contraponto com essa história da inteligência artificial, né? Porque a inteligência, ela vai processar o que alguém já criou, ou ela vai se realimentar. Agora, você ousar a realmente buscar uma resposta diferente, né, trazer alguma coisa original, eu vejo que é muito do ser humano, né? Sim. Essa busca. Tanto é que a gente consegue hoje em dia já perceber quando algo é feito por inteligência artificial. Uhum. É bem interessante a gente identificar isso. Sim, você vê um texto, né, alguma outra coisa. Esse aspecto que você traz, acho que ele é muito importante porque, assim, numa situação ideal, o que vai acontecer é que as ferramentas de inteligência artificial vão liberar a gente de tarefas burocráticas, que de fato exigem muito tempo, né, fazem a gente perder muito tempo, e vão permitir que a gente possa desenvolver coisas que de fato sejam mais criativas, né? Então tem um espaço também para produção, para reflexão, para olhar um aspecto crítico das coisas e não mais aquela tarefa burocrática. No mundo ideal é isso que acontece. A gente não sabe se seria por aí. Certamente é esse o posicionamento das empresas que criam essas ferramentas. Né? Eles não vão, até porque não seria interessante fazer nenhum tipo de propaganda dizendo, olha, isso vai tirar o seu emprego, isso vai, né, tirar trabalhos e vai impedir que você faça as coisas, as empresas vão trabalhar sozinhas sem ninguém. Não é isso que eles querem passar, não é essa imagem que eles querem passar. A imagem que é passada é que isso vai ajudar você que é profissional, você que é estudante, a resolver problemas simples e burocráticos, como se fosse um assistente, que você tem o tempo todo ao seu lado, e você pode usar o seu tempo para pensar melhor. Numa atividade de pesquisa, por exemplo, você vai perder muito menos tempo escrevendo o relatório e mais tempo, de fato, pesquisando, elaborando as perguntas, desenvolvendo a pesquisa de campo. Então, o pesquisador teria menos tempo, né, com uma tarefa repetitiva ali, um pouco cansativa, e mais tempo com a parte que, de fato, lhe interessa, que é construir todo esse conhecimento em torno da pesquisa. No mundo ideal é isso. Na prática, não sei se vai ser por esse caminho. E aí entra o que você falou, né, das pessoas verem um caminho, talvez, de entender a importância da criatividade, né, dos trabalhos manuais, da possibilidade de se entender como uma pessoa no mundo, né, junto com outras pessoas. É interessante que eu fiquei pensando na cultura indiana, né? Que fala sobre rajas e tamas, né? Sobre a aceleração e a letargia, por exemplo. E a gente também tem uma cultura, hoje em dia, bem distinta dos antepassados. Desde a questão de escrever um livro, ler, ir na biblioteca, pesquisar, escrever à mão e tudo mais, por exemplo, né, na produção acadêmica, até o próprio produção de alimentos, né? Então, tudo está muito diferente do que alguns anos atrás. E, ao mesmo tempo, nós temos essa situação de receber tudo pronto. Eu vejo que tem jovens que muitas vezes não sabem de onde vêm as coisas, porque recebe tudo, né? E eu vejo assim, quer saber tal coisa? Ah, vai lá no chat GPT e pesquisa que ele vai te responder. Uhum. E, ao mesmo tempo, isso compromete ou não essa questão
do desenvolvimento novamente, principalmente da criança e do jovem, né? Falando agora um pouco sobre a inteligência artificial no ambiente escolar, por exemplo. Eu acho que isso é muito importante porque a gente vive no momento de uma transformação que ela é muito rápida. Não é que isso não aconteceu antes. Eu acho que toda geração olha para uma outra geração e pensa às vezes, na minha época era diferente, e geralmente a gente tende a achar que na nossa época era melhor, a gente, né, tem Saudosismo. um saudosismo e tudo. Então, a tecnologia nova, ela assusta, ela cria esse problema. Só que, de fato, uma coisa que eu acho que é novo é que o tempo de transformação, ele, de fato, vem diminuindo. Então, uma coisa que talvez demorasse um tempo antigamente para poder você ver aquilo chegando na vida das pessoas, agora é muito rápido. E sendo muito rápido, dá pouco tempo para a gente assimilar essas questões. Então, muitos estudos de neurociência falam, por exemplo, da importância de concentração, da importância de se dedicar a uma única coisa, do valor, por exemplo, que ainda existe em escrever, né, em anotar, em fazer uma leitura silenciosa. Então, tem muitos estudos de neurociência que falam sobre os benefícios disso quando você quer, de fato, aprender. Existe E a gente 21 dias, 30 dias para criar um novo hábito. Isso, exato. E aí a gente vive num mundo hoje, como você mencionou bem, que as coisas são aceleradas, elas são rápidas, eu preciso de uma resposta agora. E, nesse sentido, as ferramentas de inteligência artificial parecem suprir essa necessidade do tempo, mas não da aprendizagem. Então, é muito tentador, e aí é o ponto problemático, eu, no lugar de fazer a pesquisa, de fazer a leitura, de me dedicar a escrever, de pensar com calma, de tentar entender como resolver aquele problema, eu pedi uma solução rápida. E isso é uma coisa muito importante que as pessoas têm que ter em mente, né? Quando a gente faz uma pergunta para uma ferramenta de inteligência artificial, se você sabe a resposta, você vai ter como avaliar se aquela resposta está correta ou não. Mas se eu não sei a resposta, eu vou ter que confiar que ela está me dizendo algo que eu não sei o que é. E ela erra muito. Então, isso é muito problemático. Então, por exemplo, um uso que eu acho que é muito interessante para o estudante é pedir para a ferramenta ajudar ele a entender melhor um tema. Por exemplo, se eu tenho um problema para resolver, eu posso colocar aquele problema e pedir para ela me explicar o que eu preciso saber para resolver o problema. Se eu pedir a resposta, ela vai me dar uma resposta, mas eu não tenho certeza se está certa. E aí não é vantagem nenhuma. Se eu pedir para escrever um texto sobre um assunto que eu não conheço, ele vai escrever o texto. E pode estar tudo errado. Então, é muito interessante, como uma forma de estudo, você utilizar a ferramenta para ajudar a entender melhor uma coisa. Se você botar um texto e pedir para ele resumir, ele faz um bom trabalho. Se você pedir para ele te explicar um conceito, ele faz um bom trabalho. Se você pedir para ele te explicar como resolver um problema, ele ajuda. Mas, se você só pedir respostas, ele também vai dar todas e muito rápido, mas não necessariamente vão estar corretas. Então, isso é muito perigoso. Então, é bem importante, eu acho, que na escola, que na instituição de ensino, que na universidade, a gente não fuja do assunto. Porque a gente pode pensar, às vezes, assim, não vou falar sobre isso, os estudantes não vão saber, e aí eles não vão usar. Não tem como, né, a gente fingir que isso não está acontecendo. Então, discutir em sala de aula, discutir com os estudantes, mostrar os problemas, mostrar a forma, talvez, mais interessante de se utilizar, até porque se torna cada vez mais do nosso dia a dia. Recentemente, começou a aparecer no WhatsApp das pessoas. Uma ferramenta da Meta, né, de inteligência artificial, aparece já o íconezinho para você usar no próprio WhatsApp. Então, uma coisa que antes você tinha que abrir o navegador, digitar, né, o chat GPT, fazer um login, assim, já não era tão difícil, né, mas exigir algumas etapas, agora está no celular, está no WhatsApp. Então, as pessoas vão usar cada vez mais. Então, orientar o uso, explicar como pode ser usado, especialmente no campo da educação, é muito importante. Porque, por mais que a gente não incentive e inclusive, possa proibir o uso do celular dentro da sala de aula, existe toda essa discussão, por mais que a gente possa fazer isso não quer dizer que essa estudante não vai continuar utilizando essas coisas quando ela sair da escola. Vai estar presente na vida das pessoas, né? Dá a formação para que ela possa usar de forma muito mais consciente, né? Isso, exatamente. Isso é bem aquela importante. História. A internet não tem nenhum problema com a internet. A questão é a nossa escolha do que a gente acessa, né? Então, Exato. a escolha está sempre com o humano. Nós vamos fazer as perguntas. E o que vamos perguntar? No sentido de buscar uma resposta pronta ou a construção de uma resposta, né? Que faz a diferença.
É isso, toda a diferença. Porque, por exemplo, um adulto que está fazendo pesquisa, né, na graduação, na pós-graduação, às vezes pergunta assim, mas será que eu posso usar para fazer o meu projeto de pesquisa? E a pergunta é sim, mas você tem que saber o que você está fazendo, né? Se você pedir para ele construir um projeto de pesquisa sobre tal tema, ele vai fazer. Mas não é você que está pesquisando mais. Você está abrindo mão de fazer pesquisa só para ter um texto pronto. Fazer a pesquisa é você, por exemplo, desenvolver os seus objetivos e pedir para ele revisar o objetivo. Isso é uma outra coisa, né? Em vez de pedir para ele fazer o objetivo, pedir para ele revisar o objetivo que eu escrevi. Em vez de pedir para ele escrever a justificativa para mim, eu escrever a justificativa e pedir para ele apontar pontos fortes e fracos da minha justificativa. Então, aí eu estou tendo alguém que, né, alguém pensando assim, né, a ferramenta Sim. como alguém que está me ajudando, está me auxiliando a desenvolver eu mesmo a minha pesquisa. Mas nada impede da pessoa, né, de fato, utilizar a ferramenta para criar sozinho o seu projeto. E isso seria péssimo, né, seria muito ruim, porque seria abrir mão de fazer pesquisa só para ter um documento que é o projeto em si, né? Então, Que aí vem de novo o humano, que qual é o sentido do que faz as coisas, né? Porque você faz para tirar nota, você faz, mas e na vida? Porque quando se deparar com a vida, ali não vai ter resposta a não ser a própria atuação do ser humano, sim, né? E aí eu acho que é bem importante a gente compreender muitas vezes a situação do estudante. E muitas situações no dia a dia do estudante, da estudante que está na escola, a gente sabe que o mais importante ali é conseguir uma nota, passar de ano, resolver um problema prático. Então, assim, a gente não pode ser ingênuo de que todo mundo está querendo aprender todas as coisas com o mesmo nível de interesse e tudo. Mas, mesmo nisso, eu acho que é importante a gente... e eu acho que a inteligência artificial, nesse caso, dá uma oportunidade para a gente, que é aquelas perguntas que são muito pontuais, ou aquelas atividades que elas são muito de repetição e reprodução, elas passam a não fazer muito sentido. E elas dão a oportunidade da gente ressignificar o espaço de ensinar e de aprender. De agora propor para essa turma que eu dou aula algo que seja mais significativo. E que eles possam perceber que eles precisam se envolver com aquilo e que o ChatGPT não vai dar uma resposta. Então, uma pergunta que seja sobre a realidade, sobre o cotidiano, sobre o bairro que aquela pessoa vive, relacionar isso com o conteúdo de sala de aula, coisas que a ferramenta não vai ter como responder, porque ela precisa, de fato, desenvolver, e aquilo vai dar uma dinâmica diferente, né? Na verdade, a educação sempre precisaria ser contextualizada, mas agora, talvez cada vez mais, porque se for uma pergunta que vem do livro, que vem de alguma coisa, que vem de, né, um lugar onde tem uma resposta pronta, essa resposta pronta pode ser acessada facilmente. E é o que a gente estava falando, não é uma coisa de agora, né? Eu lembro muito de eu, criança, copiando a resposta da enciclopédia. Sim. Porque era essa atividade, né? Era pegar uma enciclopédia e ficar copiando a resposta que estava lá. Então, é uma coisa maçante, é uma coisa chata, é uma coisa que a pessoa não se envolve. Hoje, nem o copiar, né, é exigido mais, né? Porque você faz tudo muito rápido. Então, é preciso ressignificar esse espaço de ensinar e aprender. Eu acho que a gente tem essa oportunidade, pelo menos agora. Professor, e no Campus Brasília, onde o senhor atua, esse também é um assunto que parece que está cada vez mais em expansão, né? O senhor deu no início desse ano, né, um curso e parece que já estamos indo para a segunda turma. É isso? Isso, o curso chama Aplicações da Inteligência Artificial na Educação Profissional, e ele veio de uma demanda interna nossa, discutindo, refletindo sobre o impacto dessas ferramentas no nosso dia a dia. Eu lembro que começou com a professora Flávia, que é uma professora no nosso campus, que ela é muito ativa, especialmente na área da educação à distância e tudo, e ela me chamou para fazer uma palestra dentro do campus, e a motivação foi uma situação que a gente viveu internamente, né? De uma estudante em sala de aula perguntar para o professor se podia usar o ChatGPT para fazer o TCC. E o professor em sala de aula não sabia o que era o ChatGPT naquele momento. E aquilo causou uma sensação estranha, porque os estudantes já sabem o que é, os docentes não sabem do que se trata, e isso meio que cria uma sensação de que então a gente pode usar à vontade, porque eles nunca vão saber. Porque a gente está usando, nem sabem o que é. E isso mostra também um aspecto problemático da inserção dessa tecnologia no nosso dia a dia, porque ela veio muito rápido, as ferramentas se disseminaram
imediatamente, assim, com muitas versões, com muitas formas de uso. E, de fato, é impossível as pessoas terem domínio dessas coisas, considerando o dia a dia, a dinâmica do próprio trabalho. Então, o curso ele veio para tentar atender também essa necessidade de explicar o que é inteligência artificial generativa, mostrar aplicações, coisas que podem ser feitas, como pode ser utilizado do ponto de vista de quem ensina, de quem trabalha com a educação, né, os técnicos que trabalham na educação, como isso pode ser utilizado no dia a dia, e os estudantes também, né, de que maneira esses diversos setores podem utilizar isso, no nosso caso específico, né, pensando na educação profissional, e refletir também sobre as questões éticas envolvidas, sobre os problemas, porque a gente precisa ser muito crítico no uso dessas ferramentas. E aí tem várias questões. Mas o curso tem essas 3 dimensões: explicar o que orientar usos, possíveis usos em diferentes dimensões, e refletir As questões éticas. as questões éticas, né? Refletir criticamente sobre o uso e sobre como não usar, sobre quando não usar essas ferramentas também. É um curso de 40 horas. 40 horas. É um curso EAD, ele tem algumas atividades síncronas, que elas servem também para poder tirar dúvidas, né? Para poder... Assíncronas que Isso é importante dizer. O EAD, quando a gente fala o curso EAD, ele tem atividades assíncronas e atividades síncronas, né? Então, a atividade assíncrona, os estudantes vão fazer pelo NEAD, pelo nosso Moodle institucional. Então, eles vão acessar a plataforma. A hora que ele bem quiser. A hora que ele bem entender, então, no tempo que ele tiver, ele vai conseguir realizar aquelas atividades e vai avançar. E tem alguns momentos que são simultâneos. É pela internet também, mas a gente vai usar uma plataforma de comunicação à distância para que esses estudantes possam tirar dúvidas, né, que a gente possa compartilhar algumas coisas que estão acontecendo no curso naquele momento. Que bom. Eu sei que o primeiro foram de 500, ficaram mais de 600 pessoas interessadas, né? Agora foram ofertadas mais 500 vagas. Eu não sei ainda se as inscrições estão abertas, mas de toda forma nós vamos deixar no link dessa notícia do Seleções em Andamento Campus Brasília, né, onde o edital está lançado. É isso? Isso, exatamente. Professor, muito obrigada pela sua presença e fique à vontade para suas considerações. Bem, eu quero agradecer, né, agradecer o convite. Eu acho que esse é um tema muito importante para a gente tratar, para a gente discutir. Como eu comentei agora no final com você, né, o curso mesmo que eu proponho tem uma reflexão ética e crítica sobre o uso da ferramenta, que entra em vários níveis, né, nessa questão que a gente falava do que é o conteúdo original, da questão da criatividade, mas inclusive numa questão socioambiental. Assim, a crise climática que a gente está vivendo, ela certamente tem a ver com esse impacto do uso de tecnologias de maneira desenfreada. Tem dados assim, que são muito assustadores. Então, por exemplo, quando você pede para o ChatGPT escrever um texto ali de 100 palavras, para escrever 100 palavras, ele consome uma garrafinha de água. É uma coisa que as pessoas não têm a menor ideia, né? Essas ferramentas, para funcionarem, elas precisam funcionar com uma estrutura de servidores muito grande, né? Então, uma estrutura muito grande, com placas de vídeo que superaquecidas, então, assim, o consumo de água é gigantesco. Mas ninguém pensa, talvez, nesse momento, né? Quando você pede para criar uma imagem, que ele vai consumir uma garrafa de água para gerar aquela imagem que você vai ficar, talvez, brincando ali de fazer imagens, brincando de escrever texto, perguntando coisas que são randômicas. Então, será que na hora de escrever o meu e-mail é legal mesmo pedir para o ChatGPT escrever um e-mail para mim? Se eu sou capaz e tenho tempo de escrever aquele e-mail? Então, assim, tem uma dimensão social, ambiental muito importante da gente refletir sobre essa urgência que a gente está vivendo. Então, acho que esse é um tema super necessário. Eu agradeço muito pelo convite e convido, né, todo mundo que nos acompanha aqui de acompanhar as coisas que a gente faz no FB, porque o FB é uma instituição que é muito atenta a essa dinâmica social, essa dinâmica ambiental, o desenvolvimento tecnológico. E, de maneira alguma, a gente é contra a tecnologia, mas a gente é muito atento a essa necessidade de pensar sobre o uso, de pensar sobre como a gente pode desenvolver melhores práticas para que a gente possa aproveitar a tecnologia, desenvolver, né, a cultura, desenvolver e permitir que profissionais possam se capacitar, mas num mundo consciente, num mundo em que a gente possa, de fato, ter um futuro, né, um futuro para todos nós. Então, acho que isso é o mais importante, né? Sabendo perguntar de onde está vindo isso, né, e como isso acontece. Exatamente. É muito interessante. Então, obrigada a você pela presença e esteja conosco pelas redes sociais, IF Brasília, Estação IFB no Spotify, no YouTube TV IFB. Muito obrigada e até a próxima.